O Corinthians jogou contra o São Caetano no último preparatório para a estreia do Campeonato Paulista, né? Muito comum acontecer isso em pré-temporada e a gente sacolou o time do São Caetano. Como que funcionou a estrutura desse jogo treino? 3 tempos, os 2 primeiros de 35 minutos e o último tempo de 40 minutos. Ele rodou todo mundo que estava disponível, o que me causa, e aí eu vou ser o mais cuidadoso pra falar, pra não ser injusto. Porque primeiro a gente precisa entender, estamos numa pré-temporada, não acompanhamos ali as conversas, né, tete a tete do Mano Menezes com os jogadores, as ideias do Mano Menezes e tal. Eu quero partir da ideia que o Mano pensa em algo vencedor para o Corinthians, competitivo para o Corinthians com as peças que tem. Então, como é difícil você analisar da ótica do treinador, então o melhor é a gente dar o benefício da dúvida nesse momento. E aí, conforme as coisas forem acontecendo, aí se for próximo do que a gente já tem esse preconceito, que é uma das coisas que eu vou falar a respeito do posicionamento do Garro, aí a pedrada vai comer no começo do Campeonato Paulista já. Então passou 2, 3, 4 rodadas, os erros persistindo ali, sabe? Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então vai ter que ter um posicionamento aí, principalmente aqui do canal Papo Fiel. E aí, como que o Mano Menezes começou? Cássio no gol, perfeito até aí, né, cara? Eu acredito que, embora existiam aí várias alas da torcida aí que queriam o Carlos Miguel, era óbvio que isso era uma utopia. Eu até acredito que esse ano deveria já começar a acontecer esse processo de transição com o Carlos Miguel, mas vai ser o Cássio. O Cássio é dono da posição até ele morrer, se ele quiser. Ele pode ficar até os 90 anos lá, que ele não vai sair. Ele manda no gol do Corinthians e beleza. Fagner na lateral direita, já dei a minha opinião a respeito do Fagner aqui. Pra mim, o Fagner estaria treinando lá na Marginal, com 2 golzinhos de pedra, correndo em volta dos carrinhos lá. Era assim que ele ia treinar. Se eu fosse muito gentil, eu deixaria ele entrar pelo portão dos fundos do CT, em horário diferente, pra não ter nem contato visual com o time titular, que pra mim, o Fagner polui o time profissional do Corinthians. Tô um pouco exagerado no do Fagner, eu acho. Hoje tem que pegar um pouquinho mais leve. Tem que pegar um pouquinho mais leve, na verdade. Enfim, Fagner na lateral direita, Lucas Veríssimo, Caetano na zaga, Hugo na lateral esquerda. Aí temos o nosso primeiro ponto. Muita gente tá questionando muito o Mano Menezes pela escolha do Hugo. Eu já gravei um vídeo e tá postado aqui no canal. E o título do vídeo é assim, ó: por que Hugo e não Palácios? Nesse vídeo eu tô dando meu ponto de vista a respeito disso. Vou tentar dar uma resumida nisso aí, mas vale a pena vocês assistirem esse vídeo aí, que na verdade é um corte de uma das lives, tá muito legal. Da ótica do Mano Menezes, não me surpreende o Hugo estar na lateral esquerda. Por quê? Para o Mano Menezes, tanto o Hugo quanto o Palácios têm o mesmo status no elenco, porque o Mano, vocês estão esquecendo disso, pelo menos a maioria, que o Mano Menezes deu ok pra contratação do Hugo. Então, quando ainda tava naquele processo lá de rumores de pré-contrato e tal, saiu na imprensa que o Mano Menezes deu ok, achou que era um jogador que atendia às necessidades do elenco pra temporada seguinte. Então, o Hugo chega com desprestígio da torcida de modo geral. Do Mano Menezes, não. Sem contar que, se você for pegar um histórico do Mano Menezes, de ideia de jogo, de laterais um pouquinho mais posicionais, um pouquinho mais pragmáticos. Muita gente quer usar o exemplo do André Santos, né, quando era o nosso lateral esquerdo lá em 2009, por exemplo. Não, o André Santos descia demais e tal. Sim, mas é a exceção e não a regra. Se você vai utilizar a exceção como regra, realmente você tá indo no raciocínio errado. Mas, de modo geral, o Mano Menezes prefere laterais mais pragmáticos, mais posicionais, e mesmo assim o André Santos entregava essa parte com maior pragmatismo, além de descer, então ele conseguia entregar as duas coisas. Do Palácios e do Hugo, eu tenho propriedade pra falar por ter feito uma análise, 2 análises completonas com tudo a respeito dos caras. Então, o que no meu ponto de vista atende mais às necessidades do Mano Menezes é o Hugo mesmo. Então, não me surpreende. Se surpreende vocês, tá mais ligado à sua expectativa do que você faria do que pensar realmente com a cabeça do Mano Menezes. E agora a gente já pode falar que o Hugo sai um pouquinho na frente do Diego Palácio no começo da temporada, porque quando era o primeiro esboço de escalação, eu falei, rapaziada, isso aí pode mudar, são testes. Segundo esboço, terceiro esboço, aí no jogo treino, contra o União São João, aí ganha do União São João, aí durante a semana, agora tem o segundo treino, último preparatório e tal, eu vejo a estreia contra o Guarani jogando com o Hugo na lateral esquerda. Posso estar enganado, e na verdade eu nem sei se eu quero estar enganado, porque eu acho que cada um atende de maneira diferente. O meu titular seria o Diego Palácio,
Palácio nesse primeiro momento da temporada, mas tô muito desconectado de uma grande parte de vocês aí que acha que o Palácio é o Roberto Carlos, que ele acha que ele vai ser o cara mais pica das galáxias que se veio e tal. Não tô nessa brisa não. Pra mim, quem assistiu as análises do Palácio e do Hugo sabe que a minha opinião é que o Palácio é um pouco melhor mesmo que o Hugo, oferece funções diferentes, funções que eu gosto mais, então é isso aí. Olha, tô falando demais só na lateral esquerda. No meio campo ele tem jogado com 2 volantes, um primeiro volante fixo e um segundo volante de saída. Esses 2 volantes, inicialmente, mesma proposta que eu tô falando até agora, Ranieri e Maicon. O Ranieri jogando, caindo um pouquinho mais pela direita e o Maicon cobrindo mais a esquerda. O Maicon, ou seja, fica mais próximo do Hugo, por exemplo, fica mais próximo do Romero numa primeira saída. Quando demanda uma compactação de linha, os 2 compactam como volantes mesmo, e quando o time tá no ataque, o Ranieri é uma coisa um pouquinho mais fixa. Então, Ranieri e Maicon na frente, porque ele tem escalado uma das variações do 4-3-3, que é um 4-2-3-1. Joga com esses 2 volantes. Na frente desses 2 volantes centralizado, onde deveria estar o Garro, e aí a gente já falou também sobre isso, sobre onde ele rende mais, onde ele se destacou, por que ele foi contratado disso aí, já desenrolamos bastante sobre isso e tem um vídeo aqui no canal também falando especificamente sobre o Garro. Na frente não tá o Garro, tá o Matheus Araújo. Esse pra mim ficou difícil de entender, porque não pelo Matheus Araújo, eu acho que o Matheus Araújo tem bola pra jogar como titular do Corinthians e tal, ainda mais se ele conseguir render o que ele pode render, o que eu vi ele rendendo na base. Inclusive, acho que ele complementa o Rodrigo Garro, mas não nesse tipo de esquema. Espero estar errado. Por isso que eu tô falando, é muito cedo para julgar qualquer coisa. É melhor a gente esperar um pouquinho para ver quais são as ideias mesmo, pra gente falar, pô, realmente, desse jeito dá pra jogar também, a gente não sabia disso ainda. Mas o Matheus centralizado na frente dos 2 volantes, eu não gosto da ideia, porque além de você perder o melhor do Matheus Araújo, que é como se fosse na função do Maicon, né, fazendo um segundo volante, um meia mais de articulação, um meia mais solto, você centraliza ele fica muito mais sujeito a tomar pedrada de zagueiro, de volante, de meio campo, enfim, mais encaixotado ali no meio, e aí você perde o Garro, porque o Mano Menezes nessa linha de 3, do 4-2-3-1, na linha de 3 ele tá abrindo pela direita o Rodrigo Garro, ou seja, colocando o Rodrigo Garro na função que seria do Matias Rojas. Quer colocar o Matheus Araújo centralizado? Beleza, eu entendo melhor então o Matias Rojas e o Garro no banco, então, não sei, tá? Tô só raciocinando com vocês aqui pra entender o jogo. E aí o Rodrigo Garro aberto pela direita, o Romero aberto pela esquerda e centralizado daquele jeito que mata centroavante, que esses caras adoram fazer, o Yuri Alberto, que já não é aquela unanimidade toda, o Yuri Alberto ali na frente. Então, pra mim, 2 erros crassos no... E eu nem quero parar muito pra poder falar do Maicon, porque o Maicon pra mim não era pra estar no Corinthians. Não é que ele não era pra estar na reserva, não era pra estar. Esse pra mim foi um erro grotesco, essa renovação do Maicon, mas de qualquer forma tá ali, não quero nem parar nisso, não quero me prender a isso. Quero só me prender a ideia de, pô, eu tenho o Maicon, aí na frente dele eu tenho o Matheus Araújo. Dá pra eu colocar o Matheus Araújo na do Maicon, centralizar o Rodrigo Garro e colocar o Rojas, por exemplo. Ah, mas aí eu não quero com o Matheus Araújo mais recuado. Então coloca o Fausto Vera. Sei lá, opções tem pra você não perder o melhor que tem do Rodrigo Garro. Porque se eu tivesse que apostar, e eu jamais faria isso, se eu tivesse que apostar nesse começo de temporada, eu acharia que o Rodrigo Garro deva render menos do que ele pode render. E aí eu vou ficar aqui brigando com vocês, porque vocês vão aparecer, vão falar que o Rodrigo Garro não joga nada. Se ele tiver na ponta, eu vou ficar defendendo o Rodrigo Garro aqui. E aí, de qualquer forma, no jogo treino, como eu falei, 3 tempos, aí nesse primeiro tempo, com esse time titular, entrou esses caras, e aí, só pra poder comprovar a nossa teoria, que era da conspiração e já não é tanto mais. As primeiras mudanças do Mano Menezes nesse jogo treino foi tirar o Ranieri, colocar o Fausto Vera, e tirar o Garro da ponta direita e colocar o Rojas. Ou seja, o Rojas tá como reserva do Garro, sendo que eles não fazem a mesma função. É óbvio, mais uma vez, a complexidade é muito maior. Ele pode ter modificado ideias, podia estar tentando alguma coisa ali diferente para ver se consegue ter alguma carta na manga para surpreender o adversário. Tudo isso pode acontecer. Então, neste momento, melhor mesmo. Eu sei que eu já dei uma cornetada boa aqui, mas o melhor é esperar. Garro é meia. Vamos ver se funciona. Não creio. Então, Garro, o pior, ele pode estar jogando como um meia. Eu até acredito que ele esteja jogando como um meia de pé trocado, que é aquele meia direita que cai para dentro. Igual o Renato Augusto fazia inverso no ano passado. Jogava como um meia esquerdo de pé trocado e vinha pra dentro. Beleza, ele pode estar fazendo essa função. Só que o Garro, o melhor dele, o suprassumo do Rodrigo Garro, é como meia centralizado, meia central.
Se você for pegar a maioria dos gols é essa chegada próxima da área, a maioria da assistência é essa chegada próxima da área, o mapa de calor que muita gente despreza aí e eu valorizo, você vai ver a parte mais vermelhinha, mais centralizada. Então por que você tira o cara da zona de conforto dele pra tentar uma ideia? Não faz nem sentido, então colocar no banco, pô. Ah, não, prefiro o Matheus Araújo aí. Aí eu te respeito, mano. Se por acaso o mano falar assim, ó, eu não coloco o Garro centralizado porque eu prefiro o Matheus Araújo. Ah, tá bom, tua ideia. O Matheus Araújo nem é dessa função também, mas vamos partir disso aí. Então o Garro é banco. Agora você querer adaptar um cara... Ah, mas ele pode render ele também, ele é versátil. Eu tentaria explorar sempre o maior potencial de cada peça que a gente tem. Já não tá remontando o elenco pra isso? Então... é embaçado, viu? É embaçado, não tem como.